Agora eu gostaria de chamar aqui o Fausto Caron, da Nanofert, que fará a segunda palestra da noite sobre nanotecnologia na revolução dos fertilizantes. Boa noite, Fausto. Boa noite, Maria Eduarda. Muito obrigado pelo convite. Agradecer ao professor Boren, sempre muito interessado aí com a nanotecnologia, as novidades do setor. O professor Zuccolotto, que falou mais cedo, tem sido um grande parceiro da Nanofert, de desenvolvimento da nanotecnologia em geral, mas muito na agricultura. Então, vamos lá. Então, somos a Nanofert, né, uma empresa brasileira, referência em nanotecnologia aplicada à agricultura. Estamos trazendo ao Brasil uma tecnologia comprovada, disruptiva e muito inovadora. Em breve, né, produzindo esses produtos no Brasil. Nesse momento estão sendo importados diretamente da Índia. Então, acho que rapidamente sobre os desafios e oportunidades nos fertilizantes, destacar que a população mundial, como vocês sabem, cresce, né? Pode chegar a 10 bilhões de pessoas em 2050, mas nós não temos área para crescer nessa mesma velocidade. Então, o mundo precisa realmente aumentar a eficiência de uso dos recursos na agricultura e aumentar a produtividade da agricultura também. Então, a gente precisa aumentar em 70% o volume de alimentos que a gente produz atualmente. E se não houver um aumento da eficiência do uso dos recursos, né, a gente vai ter efeitos desastrosos ao meio ambiente. Então, para a gente atingir a segurança alimentar até 2050, a gente precisa realmente fazer grandes avanços, principalmente, talvez, dentro da agricultura, na área de nutrição das plantas, nos fertilizantes, que é uma área que existe um desperdício monumental, eu diria, né, no uso dos fertilizantes. O Brasil tem um grande desafio, que o Brasil produz muito pouco fertilizante. Então, 85% aproximadamente dos fertilizantes que nós utilizamos na agricultura brasileira são importados. Hoje, isso já causa um grande estresse, gargalo, porque essa cadeia, né, como vocês podem ver aqui do lado, é uma cadeia complexa. Nós estamos falando de minérios, de fertilizantes, que são exportados em grandes quantidades, que geram poeira, que usam vários aditivos para que eles não empedrem, para que eles não, enfim, para serem tratados. Depois eles viajam pelos oceanos, eles chegam aos nossos portos, é uma outra operação complexa. São necessários armazéns, são necessários uma capacidade logística em volta dos portos, depois caminhões, ferrovias para transportar esses fertilizantes até as regiões agrícolas. Então, se hoje a gente já tem uma importação de mais ou menos 40 milhões de toneladas, e aqui esse gráfico à esquerda embaixo mostra a evolução, ou pelo menos a projeção, né, de que em 10 anos nós chegaremos a 70 milhões de toneladas de importação de fertilizantes, quer dizer que nós teremos que importar 30 milhões de toneladas a mais. Isso é um desafio gigantesco, né? Um terminal de fertilizantes tem capacidade de desembarcar aí dos navios de 3 a 5 milhões de toneladas, um grande terminal. Então, você imagina, para fazer 30 milhões de toneladas a mais, estamos falando de construir 10 novos terminais portuários, né, de fertilizantes. É um negócio complexo, é um licenciamento difícil e nós não estamos nem começando esse processo. E a agricultura não para, ela avança. Então, o Brasil tem um plano nacional de fertilizantes, eu acho que a maioria das pessoas conhece, ele está disponível, é público. E eu brinco que esse Plano Nacional de Fertilizantes, ele mira, né, a redução em 50% que a gente possa produzir 50% do que a gente consome até 2050. E ele trata principalmente aí, eu acho que o grande risco e perigo da gente não atuar é a gente ter um apagão de fertilizantes, porque em algum momento, com o mundo e a geopolítica atual, a própria Lagarde do FMI falou recentemente que hoje um dos maiores riscos é a disrupção das cadeias de fornecimento. Então, você imagina se existir uma disrupção, seja por guerra, por uma questão geopolítica, por uma questão ambiental, por uma questão de uma pandemia, como nós tivemos, né, recentemente, e esses fertilizantes não chegarem,
a gente realmente tem um problemão aí para lidar. Então, é muito importante, né, que a gente evolua o Plano Nacional de Fertilizantes, que a gente consiga ser muito mais eficiente no uso dos fertilizantes, porque senão corremos o risco de termos um apagão, de não termos fertilizantes necessários para a produção agrícola do país. Como eu disse antes, e eu vou usar muito a palavra eficiência de uso na minha apresentação, hoje os fertilizantes têm uma baixíssima eficiência de uso. Eu estou sendo muito generoso aqui em falar que metade, ou 50% dos fertilizantes aplicados no solo são desperdiçados. Muitos cientistas vão falar que isso chega a 60% até 70% dos fertilizantes sendo desperdiçados no solo. O outro problema é que, quanto mais nós jogamos, a produção marginal que a gente gera cada vez menor, quase nula. Então, na verdade, hoje, por hectare, quanto mais fertilizantes nós jogamos no solo, nós quase não mudamos mais a produtividade, né? Então, isso chegou a um ponto que isso não é mais eficiente. Então, nós temos que pensar diferente. Então, como é que a gente faz, como é que a gente melhora a eficiência do uso dos fertilizantes? Né? Aqui, um outro problema, que é o problema ambiental. Vou citar o caso da ureia. Talvez, né, a ureia hoje, sozinha, a ureia é o principal fertilizante utilizado no mundo, é a principal forma da fertilização, né, do nitrogenado no mundo, por ser a forma mais barata de aplicação, mas ela é muito ineficiente. A ureia, né, se a gente aplica, ela tem um outro problema. A ureia causa 40% dos gases de efeito estufa na natureza globalmente, 40%. Por quê? A ureia, quando é jogada principalmente à superfície, né, como a gente faz no Brasil, a maior parte da ureia aplicada no Brasil é aplicada à superfície, seja porque nós temos plantio direto, seja porque é muito caro mecanicamente colocar essa ureia 5, 10 centímetros de perfil abaixo do solo, ela volatiliza, e ela volatiliza na forma de óxido nitroso. O óxido nitroso é 300 vezes mais prejudicial e gera 300 vezes mais 300 vezes pior que o dióxido de carbono para a atmosfera. Então, a gente realmente tem hoje painéis globais e muitas iniciativas para racionalizar o uso do nitrogenado, principalmente da ureia. E aí, então, vamos à nanotecnologia, e eu acho que a nanotecnologia vai ser sem dúvida, talvez o maior avanço até agora, a maior inovação que pode atender esse anseio aí global para aumento do uso dos fertilizantes, da eficiência de uso dos fertilizantes. Então, a nanotecnologia. O que são os nanofertilizantes? Quando a gente fala de nanofertilizantes, eu lembro imediatamente da palavra precisão. Então, os nanofertilizantes são nutrientes, né, específicos, feitos especificamente para viabilizar uma agricultura de precisão. Então, a gente pode dizer que você está entregando uma nutrição, uma alimentação precisa ou inteligente para as plantas. Então, na quantidade suficiente que a planta precisa, né, não mais nem menos, e depois a gente vai entrar por que a gente consegue medir melhor isso do que a aplicação via solo, a aplicação dos fertilizantes convencionais. A gente consegue aplicar no momento que a planta precisa, né, no seu desenvolvimento, na fase vegetativa, produtiva, a gente aplica o nutriente mais essencial para cada fase, em cada estágio de desenvolvimento da planta. Então, de novo, estamos falando de eficiência de uso, e aqui eu trago o conceito 4C, que talvez muitos já conheçam, mas é a aplicação da fonte certa, né, o nutriente certo, no momento certo, porque as plantas precisam de determinados nutrientes mais ou menos em cada fase do seu desenvolvimento, na dose certa, né, não adianta a gente jogar muito, mas a gente tem que jogar o que a planta realmente precisa, e no local certo, pode ser via solo, pode ser via folha, enfim, existem diferentes possibilidades aqui. Então, eficiência de uso, agricultura de precisão, é disso que a gente está falando quando a gente fala em nanofertilizantes. Bom, quando falamos em eficiência de uso, né, os produtos da Nanofert, a primeira linha que nós estamos lançando, toda é uma linha para aplicação foliar, via rota foliar. Por que nós escolhemos a rota foliar? Porque, como a gente sabe, via a folha, né, a entrega e a absorção, a absorção pela planta é pelo menos 3 vezes mais eficiente que através da raiz.
Então, a gente tem uma eficiência de uso do que a gente está entregando para o sistema da planta muito maior, porque via solo existe interferência, né, do solo. Então, o nutriente no solo ele não vai ficar na forma que você entrega, ele vai interagir com outras moléculas no solo, vai interagir com o clay vai interagir com tudo que tem no solo, toda aquela microbiota. Então, ele tem toda essa interferência que pela via foliar não existe. Então, pela via foliar, o nutriente é entregue, ele é absorvido, no nosso caso, com mais de 90% de absorção, por conta do tamanho da nanopartícula, né, que penetra e é absorvido muito mais fácil pela superfície da folha. A gente brinca, você pode imaginar que um elefante tentando passar pela porta da sua casa e uma formiguinha tentando passar pela forma da sua casa, pela porta da sua casa. O outro ponto da eficiência de uso e do foliar é que para o fertilizante via solo ser eficiente, ele precisa de água, ele precisa de chuva. Então, muitas pessoas brincam que você precisa ter um contrato com São Pedro. Não adianta você aplicar ureia, se não tiver chuva, você vai perder toda aquela ureia. O foliar não precisa disso. Com o foliar, basta você diluir na cal do produto e aplicar. Você precisa ter água na sua fazenda para fazer a aplicação. Mas você não precisa que chova logo antes ou logo depois para que você possa aplicar. Então, você pode aplicar no momento certo, o nutriente certo para cada fase, como eu falei, e você sabe que aquilo que vai ser aplicado vai ser em grande parte, ou com uma grande eficiência, absorvido. Então, a gente não precisa, aliás, a gente nem quer que chova na sequência, porque pode até atrapalhar, né, se chover logo depois. Obviamente, a planta tem que estar hidratada, senão a eficiência baixa muito, porque a planta vai fechar os estômatos na folha para não perder água, mas, em caso de uma planta hidratada, caso tenha chovido uma semana, 2 semanas antes, um bom perfil de solo, em que as raízes alcancem a água, vai funcionar super bem e a gente consegue fazer essa aplicação precisa. Então, de novo, né, já falei aqui do último ponto, fornecimento de nutrientes essenciais nos estágios mais importantes do desenvolvimento da cultura. Seguindo aqui, a eficiência de uso. Então, primeiro, nutrição foliar, e agora foliar em forma nano. Por que a forma nano é muito mais eficiente que o foliar convencional? Então, aqui, falando de todos os nutrientes, né, dos 13 nutrientes de plantas, nós estamos falando aqui, até tenho minha colinha, mas nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e os micronutrientes, né, os NPK, os macro, os secundários, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cloro, ferro, manganês, molibdênio, zinco e níquel. Todos esses nutrientes, na natureza, eles já estão na forma nano, eles são naturalmente na forma nano. Na verdade, se você for no Google agora e pesquisar qual o tamanho de uma molécula de qualquer um desses 3 nutrientes, elas vão ter entre 5 e 17 angstroms, que na verdade é até menor que o nanômetro, mas isso equivale a de meio a 2 nanômetros. Então, todas essas moléculas na natureza, elas já são de tamanho nanômetro. Então, você vai me perguntar agora, mas então por que a gente está fazendo uma nanoformulação? Né? Por que a gente precisa disso se já são nano? O problema é que todas essas moléculas, elas têm, como o professor Zuccolotto bem citou, elas são carregadas eletricamente, elas têm uma carga elétrica, né, positiva ou negativa. Isso faz com que elas se juntem, elas se unam e elas não ficam estáveis. Essas cargas elétricas são cargas elétricas poderosas. Então, elas juntam esses nutrientes, essas moléculas, de forma que elas só vão se estabilizar em moléculas muito maiores, né, normalmente em tamanho micro. No caso da ureia, por exemplo, quase 8.000 nanômetros. Então, o que a gente faz? Qual é a nossa tecnologia? O que a gente procura aqui? Simplesmente manter essa molécula, esse nutriente, no tamanho original e natural dele, que é o tamanho nano, né, nanométrico. A gente usa para isso uma tecnologia patenteada, né, um bioencapsulamento, né, aí o professor Zuccolotto me ajudou muito na palestra anterior, mas nós estamos falando de biopolímeros. Então, esse encapsulamento é feito através de um polímero que é basicamente um carboidrato, um açúcar. Então, biodegradável, orgânico, todos os produtos usados nas formulações são
GRAS, que é uma sigla em inglês GRAS, Generally Recognized as Safe. Então, são todos aprovados pela OCDE como substâncias que são safe para o meio ambiente, né? Não causam nenhum problema para o meio ambiente. Então, vamos lá. Explicar, no caso aqui, vou usar o exemplo da ureia, né? Falamos anteriormente da ureia, vou usar o caso da ureia. Quando a gente trouxe o primeiro produto aqui ao Brasil, nós fomos visitar um grande cientista, talvez o maior cientista de agronomia e atividade ainda. Eu não vou citar o nome porque eu não pedi autorização dele, mas fomos visitá-lo, fomos com uma garrafa do produto, né, que nós importamos da Índia, e chegamos, mostramos para ele, na Índia era o primeiro produto que foi lançado, que era a nanureia líquida. E ele olhou e ele falou: Fausto, eu não estou entendendo, porque a ureia, né, e os nutrientes, principalmente os sais, quando eles são diluídos em água, a molécula isolada já vai ficar não tem como ficar menor que aquilo. E realmente ele estava certíssimo. Quando você dilui uma molécula de ureia em água, né, você pega a ureia, dilui em água, a molécula vai ficar de menos de 2 nanômetros isoladamente. Então, ela vai ficar na forma natural dela, que é menos de 2 nanômetros. Qual é o processo, né, e a ciência por trás do produto? Logo depois que você dilui essa molécula e você coloca em algum recipiente, container, o que acontece é uma aglomeração. Dessa forma, as moléculas se unem instantaneamente. Em alguns minutos depois, elas começam a aglomerar e elas só vão se estabilizar com um tamanho de 8 a 10 mil nanômetros. Então, já não é mais nanômetro, nós estamos falando de micro. Então, isso, você vai de 40, são mais de 400 vezes maior que a molécula que a gente vai trabalhar no nosso produto. Então, o que a gente faz? Quando dilui em água, a molécula fica isolada. Logo no início desse processo de aglomeração, e óbvio que aqui, quando eu falo diluir em água, não é simplesmente diluir em água, existe um processo patenteado, desenvolvido pela Índia, depois eu vou citar, né? Foram 10 anos de pesquisa, foram centenas de milhões de dólares aplicados nessa pesquisa, mas chega-se a um processo, então, diluir em água, vai ficar isolado. Quando começa esse processo de aglomeração, ele é bioencapsulado. Então, essas cápsulas que vocês estão vendo em azul, em volta, esse é o bioencapsulamento. Aqui a gente está falando de um polissacarídeo, de um açúcar, né? E ali dentro, se vocês conseguirem olhar, talvez no vídeo esteja pequeno, existem de 7 a 20 moléculas. Então, no início desse processo de aglomeração, o processo ele encapsula as moléculas antes que elas formem esse aglomerado de 8 a 10 mil nanômetros. E aí, o grande desafio, talvez para todos, né, é falar da estabilidade, né? Então, essas moléculas vão estar encapsuladas e vão estar estáveis nesse tamanho por um período de até 2 anos. Então, o produto tem 2 anos de shelf life e ele vai ficar desse tamanho. Então, seguindo aqui um pouquinho na ciência, eu acho que o professor Zuccolotto também citou anteriormente, mas o grande pulo do gato aqui está no número de átomos, né, a superfície, prontos para reação, prontos para serem metabolizados. Então, quando a gente fala aqui, a gente está falando, vocês veem no lado esquerdo aqui, essa molécula, essa bola azul, ela tem uma massa, vamos dizer, de 1. Né? Quando você divide ela em 100, é a mesma massa, mas você está falando aqui dividido em 15 vezes. Você vai ter muito mais átomos à superfície. E assim por diante, você vai dividindo. Então, uma partícula de 30 nanômetros, que é o caso da partícula anterior, bioencapsulada de nanureia, ela vai ter 50% dos átomos à superfície. Uma molécula com 300 nanômetros, ela vai ter 5% só dos seus átomos à superfície. Uma molécula de 3 mil nanômetros, ela vai ter só 0,5% dos átomos à superfície. Então, a área de superfície, a quantidade de átomos que está exposta ali, prontos para reagirem, interagirem com o meio em volta, aumenta exponencialmente. Então, vamos usar um exemplo, e esse é um exemplo de uma palestra, não é meu, mas imagina que você tem um tijolo, né? E você pega esse tijolo e você mergulha ele num balde com algum reagente.
toda a área de superfície do tijolo ela vai reagir, ela vai molhar. Mas se você quebrar esse tijolo no meio, você vai ver que as áreas de dentro não reagiram, né? Elas não foram afetadas pelo reagente, elas não reagiram, então elas continuam intactas. A hora que você pega essas duas partes e mergulha, você abriu mais área de superfície. Mais átomos, a superfície vão reagir. A hora que você cortar de novo essas duas metades do tijolo em 4 pedaços, mais áreas de superfície vão estar abertas. Quando você mergulhar, mais... Imagina, faz isso. Você faz isso centenas de vezes. Vai chegar um momento em que praticamente todo o tijolo virou área de superfície. E todos os átomos nessa superfície vão estar reagindo. Então, basicamente, a nanopartícula tem uma maior área de superfície, é isso que a gente está vendo aqui, a gente fala, é a mesma massa. Então, é a mesma massa, a mesma molécula, só que você está entregando ela em milhares de moléculas, ao invés de uma grande massa, milhares de pedacinhos dessa massa com muitos átomos à superfície que vão ser absorvidos, translocados e assimilados, né, pela planta. Então, basicamente, é disso que a gente está falando, e é por isso que a gente consegue usar uma quantidade muito menor de nutriente para obter o mesmo resultado. Então, o professor Zuccolotto, ele falou aqui do Zetasizer, né? O Zetasizer é basicamente o espalhamento dinâmico de luz, é um aparelho que mede. Então, a gente tem duas formas de medir com bastante precisão e provar que o produto e essa formulação contém nutrientes em nanoescala, né, nanoencapsulados. A outra é o microscópio eletrônico de transmissão, mas talvez muito interessante, né, quando você olha o produto, aqui eu tenho uma garrafa de um dos produtos, né, uma garrafa de meio litro de produto. Quando você abre, no interior dela, basicamente, é completamente transparente, o produto parece água, né, então você não consegue enxergar nada. Então, como é que você vai acreditar que no meu produto tem os nutrientes estão lá e que eu não estou te vendendo água dentro da garrafa? Um exemplo muito curioso que foi dado pelo próprio cientista, um dos cientistas indianos que desenvolveu o produto, ele falou o seguinte: quando você pega a garrafa, você sabe que aqui dentro você tem 90% água. Então, mais ou menos 450 ml de água, você deveria ter aqui 450 gramas de água na garrafa. Depois você pega o plástico da garrafa, vamos dizer que fossem outros 50 gramas de plástico. Então, se fosse puramente água, ia pesar 500 gramas, né? Ou 550 gramas. Quando você colocar na balança, você vai ver que tem 650, 700 gramas, aí depende do nutriente, da densidade desse nutriente. Então, quando você coloca na balança, você vai conseguir, você vai ter certeza que tem alguma coisa a mais aqui do que água. E essa realmente são os nutrientes em nanoescala que a gente não consegue ver. A nanotecnologia se desenvolveu muito a partir da década de 90, quando esses aparelhos, né, o microscópio eletrônico de transmissão, o nanoscópio, foram desenvolvidos e a gente passou a conseguir literalmente enxergar essas moléculas em tamanho nano e depois aprender a manipulá-las e controlá-las, né, nesse tamanho. Então, por que eles são tão eficientes? Em primeiro lugar, pela absorção, né? Então, além de ser uma molécula muito menor, e aí eu uso de novo o exemplo, imagina para atravessar pela camada serosa da folha e por todos os vasinhos que ela precisa entrar para ser absorvida, é mais ou menos o exemplo de pedir para um elefante passar pela porta da sua casa e uma formiga entrar pela porta da sua casa. Então, vai ser muito mais fácil para a molécula em tamanho nano adentrar. Além disso, né, o nosso produto tem alguns recipientes que fazem com que diminuem a hidrofobicidade, aí, fazem com que ele penetre mais facilmente. Além disso, o ângulo de contato de uma molécula nano é muito mais eficiente, então, ao invés de ser uma montanhazinha, eu não tenho gráfico aqui, mas ele vai estar muito mais espalhado, ele vai ser muito mais, vai ter muito mais área de contato com a folha. Então, isso tudo faz que o produto em foliar nano seja absorvido aí em até 6 horas, né? Nós temos vários também aqui, outros aqui, vou mostrar um exemplo, enquanto que produtos foliares convencionais levam até 24 horas para serem absorvidos. Depois de absorvido, ele precisa se translocar dentro da planta, né? Então, xilema, floema, etc. Nós estamos falando aí de vários nutrientes, especialmente alguns micronutrientes, que têm bem pouca mobilidade. Então, quando em tamanho nano, isso
isso muda, né? Como o professor falou, muitas propriedades desses nutrientes em tamanho nano, na forma, ela muda. Então, você vai ter uma translocação muito mais eficiente quando você... de novo, pode-se usar um exemplo da formiga e do elefante. Então, isso sendo transportado dentro do sistema da planta, a mobilidade é muito facilitada. E, por fim, a assimilação, por conta da maior quantidade de átomos à superfície, né, a metabolização vai ser muito mais eficiente, a conversão em aminoácidos, no caso aí da ureia e proteínas, vai se dar com muito mais eficiência. Aqui é um exemplo do que eu estava falando. Aqui é uma medição que foi feita aqui na folha do milho, né? De hora em hora. Essas imagens são de microscopia eletrônica de varredura e elas indicaram aqui a velocidade da absorção. Então, em cima você vê o produto, a Nanurea, que é um produto comercializado na Índia e tem um concorrente como se quer a ureia diluída aqui, que seria a testemunha. Você vê que aqui na segunda hora, terceira hora, você já não tem mais nenhum vestígio de ureia na folha. Esse é o estômato, né? Como vocês podem ver. Na 24 horas, 48, 72, já não tem mais nada. E aqui você vê simplesmente ureia diluída em água. Você vê que 24 horas depois ainda tem muitos resíduos na folha do milho. Então, isso demonstra como a velocidade de absorção é muito maior quando a molécula está em tamanho nano. Bom, além disso, né, nós estamos falando da utilização de uma dose muito menor. Então, se você comparar aí com outros fertilizantes líquidos foliares, né, similares, com o mesmo nutriente, quando você receita o convencional, ele recomenda o uso de 4, 5 ou 6 litros por hectare. Nós estamos falando do produto nano, da aplicação de meio litro até 1 litro para ter o mesmo resultado. Então, é isso, de novo, que o professor Zuccarello falou, e é isso que para muita gente é difícil de aceitar, mas a gente está falando puramente de ciência aqui, ninguém está inventando nada, e a explicação é muito lógica, é provada pela ciência. Então, você usa uma dose muito menor, então você imagina, tanto na fazenda, quanto para a cadeia de distribuição, a quantidade a facilidade de manuseio, quantidade muito menor, peso menor, menos hora-máquina, menos homem-máquina, redução do custo logístico, né? Você está reduzindo em 4 ou 5 vezes o volume que você precisa e o peso transportado, armazenagem, e muito importante aqui, tanto, né, também do ponto de vista ambiental, descarte de embalagem. Nós estamos falando aqui de uma quantidade muito menor de plástico e de embalagens. Outra vantagem aqui da aplicação, que é o nanoencapsulamento, que, de novo, como citado na palestra anterior, mitiga a incompatibilidade com outros produtos. Então, o produto é compatível com defensivos, é compatível com outros insumos que são aplicados via foliar. Ele não requer adição de adjuvantes, então, se você aplicar só o meu produto isoladamente, você não precisa usar adjuvante. E ele traz uma grande facilidade aí no preparo da calda e da aplicação pela quantidade menor. Impacto ambiental também muito grande, então uma alta absorção e assimilação que minimiza essa perda de nutrientes, você não vai ter a volatilização do nutriente, mais de 90% do nutriente vai ser absorvido, você não vai jogar esse nutriente no solo, então ele não vai ter impacto na microbiota, em todas as bactérias, fungos, etc., benéficos que estão no solo, então ele tem uma grande vantagem e tem a racionalização do sistema. Então, o uso do nanofertilizante, no nosso caso, o foliar, você não pode substituir o fertilizante de solo, né? O fertilizante de solo, em grande parte, ele tem que ser usado. Você pode, sim, racionalizar o teu sistema, principalmente no que se refere à adubação de cobertura. Então, se você pensar a nutrição de plantas como um sistema, né, que tem vários inputs, a entrada do nanofertilizante permite que você racionalize todo o sistema. Né? E aí, para cada cultura, é uma racionalização diferente, mas ele permite que você racionalize e diminua, eventualmente, o uso de outros produtos. Né? Pelo efeito fisiológico que ele tem, além do nutricional, ele também aumenta, melhora a absorção e eficiência, inclusive, dos defensivos. Tá? Então, esse é um impacto muito interessante. Bom, aqui é uma unidade de produção. Hoje a Índia tem capacidade, a Índia lançou o produto em 2021,
O produto foi... Bom, falando da IFCO, né, como eu citei anteriormente, a empresa que lançou, a IFCO é a maior cooperativa do mundo, ela tem 55 milhões de associados. Ela é a maior cooperativa de insumos agrícolas do mundo, é pioneira, referência no desenvolvimento, né, dos fertilizantes, principalmente quando se fala de macronutrientes, mas também de micro e nanotecnologia em larga escala. A empresa fatura 40 bilhões de dólares, tem um lucro anual de 500 milhões, da ordem de 500 milhões de dólares. E aqui, eu acho que vale a pena contar, talvez, essa é uma das fábricas, tá? Antes de trazer o produto, fomos à Índia algumas vezes, as fábricas são realmente muito impressionantes, são fábricas muito modernas. Além das fábricas, os laboratórios são muito impressionantes, então os lotes de produção são todos testados com os aparelhos que foram citados anteriormente para garantir que o produto esteja estabilizado em tamanho nano, pelo período da garantia do produto, que é de 2 anos. Talvez esse seja o maior desafio, e aí foi talvez o maior desafio do processo de desenvolvimento desse produto. Garantir que esse produto permanece estável em tamanho nano por 1 até 2 anos dentro da embalagem. Como o professor Zuccolotto citou, em laboratório, muita coisa já é feita, é possível. Eu acho que o grande desafio da nanotecnologia realmente levar do laboratório para a escala industrial. Esse processo demandou aí 10 anos de pesquisa na Índia. Estou passando aqui, então, é uma das fábricas. Hoje eles têm 4 fábricas já construídas e operando, mais 2 fábricas em construção, capacidade de produção de mais de 50 milhões de litros por ano, é uma capacidade enorme, tudo isso construído em 4 anos. E aqui, voltando, como é que foi desenvolvido, né? Então, talvez alguns saibam, né? Mas a Índia tem 175 milhões de hectares, a Índia tem quase mais de 600 milhões de pessoas que vivem no campo. A Índia passou por um processo que depois da independência, né, da Inglaterra, no final da década de 50, no início da década de 60, toda a terra agricultável do país foi dividida entre as pessoas que moravam e viviam no campo. Então, a propriedade média na Índia tem 1 acre, né, são 4 mil metros quadrados. E ela é operada por uma pessoa, né, por esse agricultor sozinho. Isso não quer dizer que seja pouco eficiente, vocês podem imaginar, mas você imagina que em 4 mil metros esse agricultor ele consegue entregar o nutriente que precisa, né, no pezinho da planta, ele consegue pulverizar o que ele precisa, ele consegue identificar uma doença muito rápido e agir sobre ela, um inseto. Então, é muito eficiente no uso de recursos. O problema é que uma área pequena dessas traz uma grande dificuldade, né? O que você produz em 4 mil metros quadrados que vai te dar de renda para 1 ano? Mesmo que você faça 2 ou 3 safras, como é o caso lá, é difícil você ganhar uma renda em cima de 4 mil metros quadrados que permita, né, viver bem por esse período. Então, o que acontece na Índia é que os fertilizantes são subsidiados. O governo indiano ele não financia o produtor, mas ele subsidia o fertilizante. No caso da ureia, esse subsídio pode chegar até 90% do valor do saco. Então, um saco de ureia na Índia custa $3, né, ao invés de 25, 30 dólares, que seria o caso no Brasil. Então, eles tinham realmente uma grande preocupação em como reduzir o valor desse subsídio, porque a Índia precisa se desenvolver, construir estrada, infraestrutura, e todo ano dezenas de bilhões de dólares estavam indo para subsídio de fertilizantes. O governo indiano, né, principalmente o atual primeiro-ministro Narendra Modi, que assumiu em 2013, em 2014, ele chamou um grupo de cientistas e ele falou: eu gostaria que vocês se aprofundassem e pesquisassem uma saída para que a gente possa reduzir esses subsídios em fertilizantes. Alguns meses depois, esse grupo de cientistas, que envolvia os maiores cientistas do país, fez uma recomendação e falou: precisamos investir em nanotecnologia, porque a nanotecnologia permite que a gente tenha o mesmo resultado nas culturas de produtividade usando uma fração dos nutrientes e dos fertilizantes que a gente usa hoje. 10 anos se passam, né? Em 2010, na verdade, 7 pesquisas, o governo garantiu, a IFCO, que é a cooperativa citada, ela é 40% do governo indiano, 60% de 35 mil cooperativas indianas. Então, ela patrocinou uma boa parte desses estudos e
Até que em 2020, chegaram no produto, testaram por 2 anos, construíram a primeira fábrica em 2021. O Dr. Lakshman, que está aqui, que é o principal cientista e desenvolvedor, formulador dos produtos que a Nanofert vende no Brasil, foi o maior cientista envolvido nessa pesquisa na Índia, né? Ele tem 4 livros autorais publicados, mais de 22 projetos financiados externamente, 80 pesquisas publicadas em journals globais, né, científicos. Ele tem 2 PhDs, PhD em microbiologia e PhD em nanotecnologia nos Estados Unidos, e ele era o principal pesquisador da Tamil Nadu Agricultural University. Aqui do lado esquerdo, em cima, uma foto da universidade, é a principal universidade agrícola da Índia. Ela tem 40 mil alunos, né, de graduandos em agronomia, e diversos laboratórios. O campus da universidade tem 80 hectares. E depois disso, depois de desenvolver e se tornar, né, como grande cientista, ele foi incentivado pela cooperativa a deixar a vida acadêmica. No início ele refutou, ele falou, não, eu sou um acadêmico, né, não quero... Eu sempre fui um acadêmico, eu não sou empresário, mas a cooperativa insistiu, ele falou, você detém, né, esse conhecimento, a gente precisa desenvolver muito mais fertilizantes e outros insumos agrícolas e nanotecnologia, e falaram para ele, se você sair, a gente vai fazer um investimento, saia, né, monta a sua empresa e nós vamos fazer um investimento, vamos te dar um laboratório e condições de pesquisa inigualáveis, que você não vai ter em nenhum outro lugar no mundo. Isso convenceu o Dr. Lakshman, que fundou, em 2021, uma empresa chamada Nanoventions. Logo na sequência, a IFCO, que é a cooperativa, investiu um volume que não é público, mas um grande volume de dinheiro, de recursos, e realmente montou esse laboratório que está à esquerda embaixo, que nós visitamos também, que é um laboratório muito impressionante. O Dr. Lakshman levou com ele uma equipe de cientistas, 40 cientistas, 8 PhDs, entomologistas, microbiologistas, enfim. E montou, então, a IFCO Nanoventions, que é a parceira da Nanofert, e que deve construir uma fábrica no Brasil a partir do próximo ano para produzir aqui. Aqui tem um vídeo rápido, mas eu acho que pelo tempo eu não vou passar, mas mostra aí, nós temos no Instagram da Nanofert, mostra o laboratório. E aqui um pouquinho rapidamente do portfólio. Então, a Nanofert hoje tem produtos de nutrição para todas as fases de desenvolvimento da planta. Então, o Nanonitro, que é um produto que tem 20, né, de nitrogênio, 5 fósforo, 5 potássio, 2 de enxofre, Nanofós, 8, 16, 3, então o nome sempre reflete o nutriente que a gente tem em maior quantidade na formulação. E aqui é importante citar que nós temos, são nanoclusters, então nós temos nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre dentro do bioencapsulado, então eles estão, todas essas moléculas dentro da mesma cápsula. Mesma coisa o Nanofós, o Nanoplus é um coquetel com 7 micronutrientes e um nutriente secundário, quelatizados e nanoencapsulados. Nanocali, temos também daí micronutrientes individuais. Então, uma molécula aqui do nanonitro, do nanofós, ela vai ter aí entre 50 e 80 nanômetros. Quando nós falamos de nanozinco, individualmente, ou nanocobre, vai ter 20 nanômetros, que é muito mais fácil fazer o encapsulamento e a formulação de um nutriente isolado do que quando você mistura os nutrientes. Então, existe realmente uma arte em fazer isso, porque você não pode colocar a quantidade que você quer. Existem quantidades mínimas ou máximas que permitem que essa formulação permaneça estável. Então, realmente é uma arte. Futuramente, vamos ter aqui defensivos e adjuvantes. Aqui, rapidamente, só citando, o produto já é vendido nos Estados Unidos, na Índia, já é vendido em 28 países, patenteado, tanto a fórmula quanto o processo de fabricação é patenteado. Aqui, no ano passado, uma visita do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que visitou a fábrica. Muitas comitivas brasileiras que já foram à Índia foram conhecer essa inovação. E acho que estou com o tempo aí estourando, então termino aqui a apresentação. Agradeço muito novamente e fico à disposição aqui para perguntas. Muito obrigada, Fausto, pela palestra. Tenho certeza também que essa questão dos fertilizantes, junto com a nanotecnologia, é um outro tema muito relevante e muito importante da gente aprender e lidar, né, um assunto dentro do outro. Por conta do tempo, né, que passou um pouquinho da nossa hora,
Aí nós selecionamos 2 perguntas aqui, aí eu vou estar lendo para você responder para a gente. A Cristiane perguntou: em qual setor agrícola é mais empregada a nanotecnologia? Soja? Não, nós temos formulações para todas as culturas. Então, nós temos formulações para todos os nutrientes que as plantas demandam, tanto os macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, os nutrientes secundários, cálcio, magnésio, enxofre, e todos os 7 micronutrientes. Então, nós temos fórmulas para a nutrição completa da planta. Algumas, obviamente, são mais apropriadas, recomendadas em determinadas fases de desenvolvimento da planta, outras para outra, mas nós temos uma linha completa e a gente pode usar para qualquer cultura. Talvez a tua resposta à pergunta esteja correta, porque soja, né, dos 970, 75 milhões de hectares de lavoura no Brasil, 40 praticamente são soja. Então, a gente espera realmente que a soja use bastante, aí, tanto os macro quanto os micronutrientes, mas eles servem para todas as culturas, hortifruti, culturas de inverno, café, milho, algodão, enfim, todas as culturas. Nós selecionamos aqui mais uma pergunta, que é a pergunta do Juliano. O uso da nanotecnologia é um caminho seguro e sustentável para as fazendas verticais? Sem dúvida. O produto também é muito eficiente na utilização por hidroponia. Nós temos produtos também que são... Nós temos 2 produtos que vão ser lançados já no ano que vem, que são water solúveis, né, em água. Então, com certeza, eles são muito eficientes, tão eficientes quanto aí para uso em fazendas verticais, quanto fazendas tradicionais, convencionais. Fausto, mais uma vez, muito obrigada pela excelente palestra, foi muito bom. Nós agradecemos também o apoio da Nanofert, e inclusive no final do evento nós estaremos sorteando um brinde, né, oferecido pela Nanofert, e nós agradecemos muito pela sua presença aqui conosco hoje. Muito obrigado, Maria Eduarda, obrigado, Bora, obrigado a toda a equipe, foi um prazer aí. Vamos juntos aí revolucionar o agro, o setor de fertilizantes com nanotecnologia.